estudo da submissão. A vida é eterna, nós somos mortais. Eu quero saber se o Nietzsche tinha alguma coisa daquela influência oriental, Buda, alguma coisa assim, nesse lance do aqui e agora, da não verdade, alguma coisa assim. O Nietzsche tem influência do Schopenhauer, que tem muita influência do budismo e do pensamento oriental. Então, é impressionante, porque eu tenho muita consideração pelo pensamento oriental, especialmente Confúcio, chineses, eu acho impressionante, né? Mas o Nietzsche, especialmente, não estudou o pensamento oriental. No Anticristo, ele cita o budismo, elogiando o budismo, pelo budismo não ter transcendência, que é a vinculação com o estar, né, com o agora. Então tem um exercício da presença, e ele elogia isso. Mas ele não tem conhecimento disso. E eu te digo pelo seguinte, depois que o Nietzsche morreu, os trabalhos em torno dele foram crescendo. Então pegaram a biblioteca dele, vasculharam. Então, hoje a gente sabe os livros que ele leu na vida, entendeu? Tudo a vida dele foi vasculhado. Então, realmente, o Nietzsche, diretamente, ele não tem essa influência. Ele não conhecia o pensamento oriental, até onde a gente sabe. Mas ele se fundamentou no Schopenhauer, que explicitamente utilizou o pensamento oriental como referência. Mas eu concordo com você, existe uma ligação sim, mesmo que indireta, do Nietzsche com o pensamento oriental. Ninguém falou sobre a ideia do Nietzsche de destruir esse pensamento cristão, né? E tem uma frase dele muito forte que se você quer respirar ar puro, precisa não frequentar as igrejas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falo, e com muita clareza, porque nós não estamos falando de fé, estamos falando de moral, né? Então disso a gente tem toda a liberdade para falar. Cada um que trata sua fé como bem entende, mas isso aqui não é fé, isso é filosofia, isso não é religião, né? Então a questão aqui é o seguinte, a constituição dos valores nihilistas para o Nietzsche, antes de tudo, produção do judaico-cristianismo. A ideia de culpa é uma ideia fundamentalmente judaica, que obviamente passou para o cristianismo. O judaico-cristianismo junto, essa combinação, né, produziu uma coisa impressionante, que é dos fracos e oprimidos é o reino dos céus, dos aleijados, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós devemos ser pobres, fracos, tristes e aleijados. Essa moral não se parece em nada com o que o Nietzsche está falando de superação de si. Se eu sei fazer uma palestra, eu não posso dizer para vocês. Eu tenho que dizer, não, gente, ai, que isso. Eu não, gente, imagina, eu não gosto de falar em público. Isso foi hoje, eu morro de vergonha. Isso é lindo, né? Agora, se eu disser, não, eu faço isso, eu adoro fazer isso, faço da melhor forma que eu posso, sinto que eu faço bem, sinto que vocês reagem. Isso é prepotente, é arrogante, é feio, né? Então, se o valor alvo que nos move é a fraqueza, porque eu posso até ser forte, mas Deus não vai gostar de mim, isso é extremamente nefasto, né? Porque a história a nossa coisa é bom ser fraco, porque parece que, eu estou tão arrasada. Dizer isso, parece que Deus está ouvindo, e Ele vai lá de cima te dar uma solução. Então, nós temos o hábito da reclamação e da autocomiseração, porque parece que alguém vai estar ouvindo. Minha mãe dizia isso a vida inteira, acho que por isso que eu adorei esse tema, que minha mãe dizia, essa é a cruz que eu carrego, parece que carregar a cruz, ela estava ajudando Cristo em sua cruz. É verdade, não é brincadeira. Essa é a cruz que eu carrego, ela quer dizer, todos nós carregamos um pouco a cruz de Cristo, para pagar o mal que nós, homens, fizemos a Jesus Cristo. Então ela tinha que carregar aquela cruz. Isso é impressionante. Então, os valores judaico-cristãos são valores de desvalorização da vida. Óbvio que isso tem uma função social belíssima, porque os fracos e oprimidos, tendo como valor os fracos e oprimidos, ficam passivos e quietos. Agora, a elite não está com esses mesmos valores. Por quê? Porque tem Calvino, que diz que pode sim ganhar dinheiro. Os americanos arrumaram logo uma forma de justificar o sucesso com o protestantismo calvinista. Entendeu? Então, na verdade, a religião agrada e se conforma de acordo com os interesses políticos e sociais. Por isso que não tem nada a ver religião com fé. Religião é coisa de ser humano e, em geral, nefasto, difícil e perigoso. Agora, fé é um assunto maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho muita fé. Tenho fé na vida, tenho fé nas coisas que brotam, tenho fé no dia que nasce,
e acredito que tudo é interessante. Acredito que os conflitos sejam bons, acredito que todas as coisas têm uma porção interessante, que a gente pode tirar sempre alguma coisa de belo do acontecimento. O Café Filosófico fica por aqui. Até o próximo programa.